E aí, galera, tudo beleza? Vamos para a aula de hoje. Hoje a aula é importantíssima. E as outras não são, não, é, Lucas? Calma, meu amigo. Pra que essa revolta? Pra que essa revolta? Não é assim. É porque na matemática todos nós sabemos que alguns assuntos, eles são pré-requisitos, eles são necessários para uma gama de conteúdos tão grande que eles se tornam mais importantes do que outros, não é? O assunto de hoje é equação do primeiro grau. Esse aí, meu amigo, você já se arrepiou, né? Porque, velho, todo mundo tem que saber resolver uma equação do primeiro grau, beleza? E vai ser massa, a aula de hoje vai ser massa porque nós vamos ter uns probleminhas. Hoje não vai ficar somente na teoria. Ah, Lucas, mas pô, a gente vê o negócio, mas não vê a aplicação. Hoje nós vamos fazer exercícios aplicados. Questõezinhas contextualizadas para deixar tudo mais claro quando a gente vai usar a equação do primeiro grau na prática, beleza? Na real. Então vamos comigo falar um pouquinho sobre a equação do primeiro grau. Primeiro ponto da aula de hoje. A nossa equação do primeiro grau, nós só vamos trabalhar com ela com uma incógnita. Lucas, já zebrou. Neurônio aqui, ó, brigaram um com o outro, a briga aqui tá grande. O que é incógnita, Lucas? Incógnita, gente, é uma letra, é uma variável. É um termo dentro de uma expressão que ele é desconhecido. Aí você chama de letra X, de Y, de Z, quando a gente desconhece o cara, certo? Por exemplo, toda a equação do primeiro grau com uma incógnita, ela é do tipo ax mais b igual a zero, onde o meu a é um número real e não pode ser zero, certo? O a é um número real sem o zero, beleza? Não pode ser zero. E o meu b, aí pode ser qualquer coisa. O b é uma esculhambação. Pode ser um número qualquer, certo? Dentro da minha equação do primeiro grau, o grau, ele é determinado pelo maior expoente da minha incógnita, da minha variável. Então, se você olhar aqui para o x, vocês não estavam vendo expoente nele, porque o expoente do x é 1, certo? Então, como o expoente do x é 1, a equação é do primeiro grau. É o maior expoente que nós temos. Nesse caso, só tem expoente igual a 1. A equação, ela também é separada em duas partes. Uma parte que nós chamamos de primeiro membro, o que está à esquerda da minha igualdade, e a outra parte que nós chamamos de segundo membro, que é o que está à direita da minha igualdade, certo? Alguns exemplos aqui nós temos de equações do primeiro grau. Por exemplo, 2x mais 3 igual a zero, certo? O meu a está sendo aí 2 e o meu b está sendo 3, beleza? E o meu x, o expoente dele é 1, então a minha equação é do primeiro grau. Outro exemplo, x mais 2 igual a 4 menos 2x. Tranquilo? Ah, Lucas, mas esse agora complicou. Nós vamos ver como resolve isso aí rapidinho. Tenha calma, certo? Um terceiro exemplo, y menos 1 igual a 7. Primeiro membro, y menos 1. Segundo membro, 7. E o expoente do y é 1. Então é a equação do primeiro grau. Cuidado, porque às vezes a gente tem um hábito de só escrever com x, mas pode ser qualquer letra, gente. Qualquer letra, certo? Contanto que tenha uma letra, uma variável representando a incógnita, que é o meu valor desconhecido, que é o meu valor a ser encontrado. E nós vamos trabalhar isso, como encontrá-lo, agora. Vem comigo. Uma equaçãozinha simples. Aquela equaçãozinha que o cara suspira de alívio, porque ela é simples, ó. X menos 3 igual a 9. Beleza? Qual é o valor de x?
que subtraído 3 vai ser igual a 9. Aí você pensa, essa é fácil, Lucas. 12 menos 3, 9. O x é 12. Beleza, mas como é que a gente calcula? Então olha só, presta atenção. Eu pego o meu menos 3, que está no primeiro membro, e passo ele para o segundo membro, certo? Quando ele troca de membro, ele troca a operação. Ele troca a operação. Então, no lugar de estar subtraindo, ele passa para outro membro somando. E 9 mais 3 igual a 12. Ô Lucas, e o número pode simplesmente passar? E é o quê? É brinquedo? Eu fico passando, brincando, mudando o cara de membro? É porque a gente usa essa terminologia porque é mais simples, é mais didático. Mas na realidade o que acontece é isso aqui que está aqui, ó. O x menos 3 igual a 9 é como se nós estivéssemos somando mais 3 nos dois membros da equação. Eu ponho um mais 3 no primeiro membro e eu ponho mais 3 no segundo membro. Aí o menos 3 com mais 3 cancela, porque menos 3 mais 3 vai dar 0, sobra só o x. E o 9 mais 3 vai dar 12 e fica o x igual a 12. Então, para não dar esse trabalho de ficar botando dos dois lados, de ficar colocando valores nos dois membros, nós usamos essa regra prática de trocar de membro, trocando a operação. Beleza? Então vocês vão me ouvir falar muito isso aqui. Trocou para o segundo membro, trocou para o primeiro membro, e troca o sinal, e troca a operação, porque é uma regra prática. Mas na realidade, o que nós fazemos é isso. Adicionamos valores nos dois membros. Tá ok? Mas a regra prática, ela funciona e ela deve ser realizada para poder facilitar os nossos cálculos. Beleza? Vamos ver aqui um outro exemplo. Gruda, olha aqui comigo, se mantém comigo. Ó, nós temos aqui um exemplo um pouquinho maior. 9x menos 2x mais 5 igual a 5x menos 13. Certo? Então, o que é que acontece aqui agora? Ó, o 9x menos 2x eu já subtraio de saída. Pontapé nele, sair já dando uma lapada. 9x menos 2x vai ser 7x. O 5x que está no segundo membro, eu mando ele para o primeiro, naquela nossa regra prática. Como ele está com sinal de positivo, né? Quando não tem sinal é porque é positivo, eu mando ele para o primeiro membro negativo e fica menos 5x. Já o mais 5, que está lá no primeiro membro, eu passo ele para o segundo membro. Se ele está mais 5, ele passa menos 5. E aí acabou. 7x menos 5x vai dar 2x. E menos 13 menos 5 vai dar menos 18. No 2x, o 2 ele está multiplicando o x. E aí o que é que a nossa regra prática diz? Quando você muda de membro, a operação é contrária. O contrário de multiplicação é divisão. Então o 2 passa dividindo. E menos 18 dividido por 2 vai dar menos 9. Beleza? Nós vamos ter agora duas situações práticas, problemas envolvendo equações do primeiro grau. Tranquilo? Vamos resolver junto. Vem comigo! Então vamos lá, galera. Vamos resolver aqui essa questãozinha. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se no final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado nesse grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído ainda pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas iniciais pagariam mais R$7.
De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então vamos lá, galera, gruda o olhão aqui. O que foi que aconteceu? As 50 pessoas que já tinham pago a parte delas, beleza? Elas pagariam mais R$7. Então as 50 pessoas que já tinham pago, agora estão pagando apenas R$7. Mas as 5 pessoas novas que entraram, essas vão pagar um valor X. Eu não conheço o valor que elas vão pagar. Mas eu sei que no final, quando as 50 pagarem os R$7 a mais e as 5 pessoas pagarem o valor correto que deve ser pago, isso aqui tem que dar R$510, que é exatamente o valor que está faltando para completar a quantia a ser arrecadada. Belezinha? Então, 50 vezes 7, 350, mais 5x, igual a 510. O que foi que nós vimos? Está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ficar 510 menos 350, beleza? Então 5x vai ser igual a 160, ok? E aí, o 5 que está multiplicando, ele passa dividindo 160 sobre 5. Lembrem-se, é sempre com a operação contrária. A operação aqui era soma, foi para o outro lado subtraindo. A operação aqui era multiplicação, passou para o outro lado como divisão, certo? Sempre vai para o outro lado com a operação contrária. E aí, 160 dividido por 5 vai dar 32, ou seja, cada uma das 5 pessoas vão pagar R$32, as outras 50 pagam R$7 e eles conseguem arrecadar o valor desejado. Beleza? Vamos lá, tem outra ainda. Fica comigo, segunda questão. Então vamos lá, galera. Na questão 2, nós temos o seguinte. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo salto para o primeiro salto, o alcance diminuía de 1,2 metros. E do terceiro salto para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metro. Querendo atingir a marca de 17,4 metros nesta prova e considerando os seus estudos, qual a distância alcançada no primeiro salto? Vamos embora? Então gruda o olhão aqui comigo, arregala os olhos, olha só. No primeiro salto, ele saltou X metros, ok? No segundo salto, ele falou que diminuiu o alcance em 1,2. Então vai ser X menos 1,2. Ele diminuiu 1,2. No terceiro salto, o alcance diminuiu 1,5. Então vai ser X menos 1,2, que já tinha diminuído, menos 1,5, certo? Porque o que diminuiu do terceiro foi com relação ao segundo. Primeiro salto, segundo salto, terceiro salto. O segundo reduziu 1,2 do primeiro e o terceiro reduziu 1,5 do segundo. E no total ele quer alcançar 17,4 metros. Beleza? Então segue comigo, ó. X mais X mais X
3x. E a soma dos números decimais, que nós já vimos lá na aula de números decimais, vai ser o quê? 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 1 mais 1 mais 1, 3,9. Vírgula embaixo de vírgula, né? E cai aqui para 3,9. Então vai ficar menos 3,9, igual a 17,4. Ok? Então 3x é igual, tá subtraindo, passa para o outro lado como? Somando. Então, mais 3,9, certinho? Tá aqui, ó. Tá subtraindo, passa somando. E aí, de novo, ó. 17,4 mais 3,9, vírgula embaixo de vírgula, 4 e 9, 13, vai 1, 7 e 1, 8 e 3, 11, vai 1 de novo, certo? 1 e 1, 2, dá 21,3. Então 3x é igual a 21,3. Certo? Então agora, ó, o x que está multiplicando 3, né? 3 e x estão multiplicando, ele passa para o outro lado, 3, dividindo. Beleza? Então vai ficar 21,3 dividido por 3. Certo? E aí é simples, 21 por 3 dá 7 e 3 por 3 dá 1. Então, o primeiro salto para que ele mantenha essa diminuição do alcance e consiga 17,4 metros, ele tem que ter o primeiro salto de 7,1 metros. Tudo beleza? Vamos embora. Então é isso aí, pessoal. Para resolução de equação do primeiro grau com uma incógnita, é isso que está aí, certo? Ô Lucas, e se tiver mais de uma incógnita? Aí presta atenção, ó. Equações com mais de uma incógnita são tipo essas daqui. Por exemplo, 2x mais 3y igual a 2. Tem duas incógnitas, x e y. Ou, por exemplo, x mais 2y igual a z menos 4. Tem três incógnitas, x, y e z. Ou, por exemplo, meio x igual a 4y mais 7. Tem duas incógnitas, x e y. Nesse caso, quando as equações possuem mais de uma incógnita, nós precisamos de um sistema de equações para poder resolvê-las. Por exemplo, o sistema que está aqui no quadro. 2x mais 3y igual a 2 e x mais 3y igual a 1. Isso é um sistema de equações. Eu tenho duas equações para encontrar o valor de duas incógnitas. E como resolver isso aqui é a próxima aula, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos ver a resolução de sistemas de equações do primeiro grau. Essa aula foi para equações do primeiro grau, com uma incógnita. E eu espero que tenha ficado muito claro. Se teve alguma dúvida, a aula é sua. Volta a ver de novo quantas vezes você quiser. O seu aprendizado é o que importa. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Fui!